Olá, meus amigos, é com grande alegria que nós estamos aqui hoje, oficialmente, dando pontapé inicial no Tô na Live com Éder Ramos. Toda segunda-feira, às 3 da tarde, nós teremos esse ponto de encontro com a informação, com a entrevista, com o papo inteligente. E a gente agradece de antemão você que está do outro lado, nos acompanhando, você telespectador, com a gente, assistindo agora através de todas as nossas redes sociais, do Jequié Repórter, através da JR Web TV, né, que é essa grande parceria, inclusive agradecer ao Léo Novaes, que está com a gente aqui hoje na técnica, e de antemão também mandar um abraço para toda a nossa equipe, Wilson Midlet, Wilson Novaes, o grande Toninho de Miquelino, o professor Tuxa, o grande Francis Ney Vieira, Rony Braine, enfim, todos que também passam por aqui com a TV Web, que com certeza é sucesso aqui na cidade de Jequié. E eu tenho uma grata satisfação de trazer como convidados nessa tarde, parceiros, amigos que estão aqui, pastor Diógenes Cardoso, ele que é soteropolitano, bacharel em teologia pela Faculdade Batista Brasileira, é casado com a missionária Wendy, pai de Sofia e Alice, já atua no Ministério Pastoral há 9 anos e atualmente pastoreia a Igreja Evangélica Congregacional aqui na cidade de Jequié desde 2008. Cumprimentá-lo, pastor Diógenes, um prazer ter a sua pessoa com a gente, atendendo esse convite. Estou na live com Éder Ramos, boa tarde. Boa tarde, pastor Éder, boa tarde, pastor Sandro, boa tarde também, Léo, boa tarde a todos os telespectadores da JR Web TV. Muito grato pelo convite de estar aqui com vocês nessa tarde. Só uma pequena correção, eu estou aqui na Igreja Evangélica Congregacional 2015. de Jequié desde 2018. Eu falei, 2018. Isso. Sim. Eu falei do quê? 2015? 2008. Ah, 2008. Ô, rapaz, tá. Eu tô um pouquinho. Adiantei um pouquinho, né? O pastor não era nem nascido ainda. Pois é. Pois é, e ao nosso lado também nós temos a alegria de receber aqui o pastor Sandro Luiz, né? Psicólogo, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, presidente da Ordem dos Pastores Evangélicos aqui da cidade de Jequié, a quem cumprimentamos essa tarde. Pastor Sandro, seja bem-vindo aqui à JR TV Web. Pronto, boa tarde, Éder, boa tarde a todos, pastor Diógenes, é muito bom nós estarmos aqui, né? Complementando aí, gostei da apresentação que você fez do pastor Diógenes, né? Falamos da mulher, dos filhos. Se você chegasse um pouquinho mais cedo. A honraria seria a mesma. Mas você sabe que a gente não perde a piada, né? Casado com Dona Rosângela. Psicólogo, pastor, funcionário público pro tempore. Aí tem um bocado de atividade, né? Já chega. 45 do primeiro. É só para descontrair, mas é um prazer, meu príncipe, estar com você. Estar com essa equipe. Prazer recebê-lo também aqui conosco. Como já disse, Léo está na técnica com a gente, né? Você que está do outro lado acompanhando, você pode também interagir. Teremos participações aqui de diversos pastores da cidade de Jequié que contribuem com a gente nessa live. Afinal de contas, nós vamos debater o primeiro tema desse Tô na Live com Éder Ramos, é o comportamento das igrejas evangélicas em tempo de pandemia. A gente sabe que realmente a pandemia veio modificar toda a convivência social, humana, fazendo com que pessoas estivessem dentro das suas casas. Foi feito esse chamamento, fique em casa, e isso gerou, na verdade, um sério impacto. Diz que até o planeta Terra sentiu esse impacto, né? As vibrações, os estudiosos dizem que até a questão sismológica, né, sentiu por conta do movimento, que os veículos pararam, poluíram menos, mas as igrejas evangélicas também sentiram, né? A questão de congregar, a questão de cultuar, que é bíblico e que é já histórico, perdeu a sua principal função, que era reunir essas pessoas dentro de um templo, seja católico, seja evangélico, e a gente está aqui exatamente para falar um pouquinho sobre essa vivência desses pastores. Inicialmente, né, vamos abrir aqui para o pastor Diógenes, para o pastor Sandro também, falar um pouco dessa experiência que chegaram a intitular de novo normal, e que a gente percebeu que não é um novo normal, porque está voltando. Realmente, eu estava assistindo o jornal agora há pouco, falando que várias cidades colocaram um lockdown, estão proibindo a realização de cultos, estão proibindo a abertura de comércios não essenciais. Enfim, a sociedade ainda está sentindo pessoas perdendo seus entes queridos, seus familiares, e a gente quer ouvir e fazer essa leitura nesse 15 de março, no olhar desses pastores que estão aqui acostumados a lidar com as suas ovelhas e hoje
até a visita é um pouco diferente. Como é que está essa situação, pastor Sandro, pastor Diógenes? Fiquem à vontade. Acho que o primeiro grande desafio que nós tivemos, porque logo do início foi feito aquele lockdown que durou um tempo maior, foi justamente como cuidar das pessoas à distância, né? Como assistir a todos à distância. O pastor Jeremias Pereira, que é pastor da Igreja Presbiteriana, uma bênção do Senhor, ele chegou a chamar esse movimento de diáspora virtual, né? Ninguém sabia, na verdade, ninguém nos últimos anos foi treinado nos seminários para trabalhar com a questão da tecnologia. E de uma hora para outra nós tivemos que ir buscar qual a melhor plataforma para poder transmitir. Quando a gente descobriu a melhor plataforma, não tinha a tecnologia necessária. E depois de juntar essas coisas da tecnologia necessária com a plataforma, também como é que você transmite, porque uma coisa é você fazer uma celebração ao vivo, outra coisa é você fazer isso de maneira virtual e como conseguir manter também os irmãos presentes com você. Acredito que de alguma forma, até depois a gente vai tocar nesse assunto, porque há um momento que a gente chega a entrar em crise, né, ao ficar observando o número de pessoas que estão ali presentes na live naquele momento, porque você começa a calcular, bom, são X famílias na igreja, a gente entende que tem X aparelhos de Smart TV ou X celulares, mas aqui só tem Y pessoas. O que está acontecendo? E aí a gente vai entender que também tem a questão da concorrência, digamos assim, de outras pessoas que já fazem, né, essa transmissão há um bom tempo. Como é que você mantém essa fidelidade dos irmãos? Então, no primeiro momento, houve toda essa dificuldade da gente entender como é que funcionava essa transmissão virtual. E, por outro lado, quando foi liberado para a gente trabalhar de maneira presencial, ainda que com um contingente menor de pessoas, trabalhar com esse novo movimento, porque congregar é ter comunhão, é abraçar, é beijar, é compartilhar, é estar dando o seu testemunho, cantando, e aí você tem uma série de limitações também, não pode mais abraçar, tem que ficar distante, você mal consegue olhar para o outro, e o culto tem que ser resumido também, porque não podem ficar as pessoas por muito tempo debaixo do mesmo espaço. Foi todo um aprendizado, um ano de aprendizado, de dificuldades, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. São adaptações contínuas, né? Isso. Pastor Sandro, a sua experiência pastoral, os cultos agora de forma online, praticamente com a tecnologia que a gente utiliza aqui agora, tendo que se adaptar, tendo que realmente manusear os celulares, as câmeras. Como é que foi essa experiência, essa modificação que já vai para um ano? Bem descrito aí pelo pastor Diógenes, realmente foi tudo muito novo. Acho que aconteceu aquilo que muitas pessoas nos seus momentos de crise, de ansiedade, de dificuldade, falam, para o mundo que eu quero descer. Né? Realmente, algo mais ou menos dessa natureza. Então, assim, para a igreja, enquanto organismo vivo da sociedade, também não foi diferente. Né? Nos pegou, como pegou a todos, de surpresa, e a gente teve que ir se adaptando a esse momento, a gente teve que ir se enquadrando, né, a esse novo normal, a esse novo modelo, que já era realidade para muitas igrejas nos grandes centros urbanos do mundo. Eu digo realidade no sentido de transmitir, né, fazer uma transmissão ao vivo das suas celebrações. Aqui em Jequié, talvez poucas igrejas se utilizassem dessa ferramenta, né, dessa possibilidade, mas hoje é uma realidade, e o que a gente precisa compreender é que veio para ficar. Isso veio para ficar. A pontuação do pastor Diógenes é interessante, essa angústia, né, de ficar olhando a quantidade de pessoas que está, cadê as pessoas, realmente gera uma angústia em nós, pastores, que a gente se prepara, se organiza, e a gente fica muito mais do que isso, a gente fica preocupado em saber como estão as pessoas. Porque quando elas estão vindo ao templo, quando a gente está fazendo visitas regulares, a gente consegue ir acompanhando essa vida, a gente consegue ir vendo a evolução ou não. Né? E nesse, a própria frequência já diz muita coisa. Né? Então, assim, isso vai gerando, uma das angústias que se gera também. Agora, vale salientar que o povo cristão, e eu coloco assim de uma forma geral, né, o povo cristão, pela natureza da própria fé cristã, é um povo ordeiro, é cordeiro, nós somos cordeiros, né, desse rebanho, desse grande rebanho de Deus. A nossa fé, a natureza da nossa fé, traz esse sentimento, essa questão para nós. Então, assim, claro, é um grande incômodo, a gente reagiu e vê uma série de desdobramentos, sim. Mas o povo cristão é um povo que colabora.
É um povo que colabora com essa realidade. Né? É só observar quando, nos momentos em que está permitida as celebrações no culto, como agora, como as igrejas elas obedecem. Né? Às vezes a gente vê uma postagem ou outra, ou uma fala ou outra de alguém que não tá obedecendo. Eu não vou dizer que isso é normal, mas é natural na convivência humana. Né? Nem todos os seres humanos obedecem às regras. E nós não vamos colocar agora dizer que na igreja, não, todas as pessoas que estão na igreja vão obedecer às regras. Não vão, porque são seres humanos. Mas o que nós precisamos pontuar, principalmente falando de Jequié e como presidente da UPEG, é que nós podemos afirmar, mas que a grande maioria absoluta, maciça, dos pastores dessa cidade tem colaborado, sim, com o poder público, tem colaborado, sim, observando as restrições, as recomendações sanitárias. Então, isso é um aspecto, né? Isso é um aspecto da fé cristã, né? De ser um povo colaborativo. Né? Nós somos um povo que colaboramos o tempo todo, até porque a natureza do nosso trabalho, do nosso serviço enquanto cristãos é voluntária, né? É espontânea. Ninguém está servindo, né, na religião que está, na denominação que está, seja nos demais projetos que existem dentro da igreja, da comunidade, seja no próprio serviço eclesiástico, na liturgia em si, como nos projetos sociais, ninguém serve por remuneração, né? Serve por uma questão voluntária. Né? Tiramos exceções aí, tem alguns que são remunerados porque precisam ser remunerados, porque tem uma dedicação exclusiva para aquilo. Então, assim, esse é um primeiro aspecto, né, da fé, de colaborar. Né? Agora, como você mesmo falou, Éder, a gente não pode esquecer que também faz parte da natureza cristã, da natureza da nossa fé, essa celebração comunitária. Isso é fato. Né? Podemos e devemos respeitar os protocolos, né? Evitar ir ao templo, né? Encher o templo, fazer grande. Claro que devemos, isso não é discutível. Mas é porque muitas vezes a gente vê pessoas que, talvez por uma falta de um conhecimento um pouco mais aprofundado, mais acurado, mas para falar com Deus precisa ir no templo? A minha resposta é não. Para falar com Deus não precisa ir no templo. Mas frequentar o templo faz parte da cristandade. Então, a gente precisa respeitar isso também. Né? Claro, eu não estou dizendo que, nesse momento pandêmico, você vai abrir o templo a 3x4 de qualquer jeito. Mas o que eu quero deixar claro é que uma coisa é o nosso relacionamento vertical com Deus. Eu me relaciono com Deus aonde eu estiver, inclusive aqui agora é uma expressão do relacionamento com Deus. Agora, frequentar o templo tem uma outra dimensão, tem uma outra característica, tem uma outra natureza que é pertinente à fé cristã. Vamos incluir o pastor Diógenes aqui. Eu queria saber do pastor Diógenes exatamente sobre essas restrições que foram impostas inicialmente, que teve um período que fechou, né, qualquer realização de culto, de realização de aglomeração, depois facultou com alguns critérios, impondo limite de idade, quantidade de pessoas e tal. Esses fechamentos de denominações influencia de alguma forma, principalmente na questão de perda de fiéis, na questão da própria engrenagem de um templo evangélico, pastor Diógenes? A gente observou nesse período que, de fato, houve uma diminuição na presença das pessoas, né? A gente falou o seguinte, que esse travamento, esse lockdown, acabou esfriando, né? De vez quem estava ainda um pouco aquecido, aqueles que estavam bem aquecidos acabaram esfriando um pouquinho mais. Enfim, trouxe sim alguns prejuízos, porque nem todos sabem trabalhar com a questão da tecnologia, ou tem uma internet, digamos assim, de qualidade dentro das suas casas, ou por vezes por não concordar com o modelo mesmo, aí acabam escolhendo algumas outras formas. A gente tem observado que tem sido muito difícil. Até esse recomeço, o trabalho de formiguinha que nós não deixamos de fazer, mesmo no período que nós não estávamos podendo nos reunir de maneira presencial também, mandando mensagem pelo WhatsApp, fazendo ligações, utilizando a tecnologia em nosso favor para poder minimizar essas perdas, né? Porque as pessoas, elas querem ser assistidas, né? Elas querem ser ouvidas. E a partir do momento que você impede que isso aconteça, acaba que há esse esfriamento de fato. Então, nós estamos trabalhando junto com os oficiais da igreja para poder apoiar esses irmãos que acabaram se afastando um pouco mais, trabalhando com aqueles que já
voltaram, de certa forma, a estar congregando, entenderam que com segurança é possível congregar, estimulando também para que continue, para que chame a atenção daqueles que acabaram se afastando um pouco mais também para estar presentes, respeitando todos os protocolos que são necessários para isso. Mas tem sido uma nova construção de pastoreio também nesse sentido, né? Dificultou sim um pouco mais e nós estamos reaprendendo a pastorear também depois desse período de travamento. Verdade. São, eu ia falar a hora certa, o costume do rádio, né? Mas bora mudar aqui. Eu já ia falar a hora certa, mas são 17 minutos já decorridos, 18 minutos da nossa live. A gente tem algumas participações também de alguns colegas que nos mandaram, né, vídeos para dizer também dessa experiência deles em relação a essa lida no pastoreio, em relação a esse período de pandemia. Nós vamos assistir agora o pastor Rodival, reverendo Rodival Reis, da Igreja do Evangelho Quadrangular, terceira igreja na Cidade Nova. Ele está com a gente também e tem um depoimento a dar em relação a esse período, né, essa experiência que vem ocorrendo aqui na cidade de Jequié. Fique à vontade. Olá, bom dia. É um prazer estar na live com o Éder Ramos. Eu sou o reverendo Rodival Reis, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular há 31 anos, dos quais 21 anos eu estou pastor titular na Igreja Quadrangular da Cidade Nova. Eu sou bacharel em filosofia, bacharel em teologia, sou graduado em psicanálise clínica e pós-graduado em neuropedagogia clínica, além do que sou acadêmico cursando o terceiro período do curso de Direito da Faculdade Pitágoras. Quanto ao tema, o comportamento da igreja nesse tempo de pandemia, a igreja ela presta um papel muito importante à sociedade, porque a igreja é uma instituição que presta um serviço social de suma importância e que não custa um ônus sequer aos cofres públicos. A igreja, além do seu atendimento espiritual, ela dá também o acolhimento social, prestando serviço de distribuição de cestas básicas, né, atendimento ao público de um modo geral, sem distinção de credo, de cor, raça, enfim, em todos os âmbitos da sociedade. E posso dizer que a igreja ela tem um papel essencial, porque ela visa a pessoa humana, ela visa o bem-estar do indivíduo, do ser humano e da sociedade de um modo geral. A igreja é uma instituição humana, mas ela é também uma instituição divina, porque a igreja é o corpo de Cristo. E o seu papel fundamental é trazer, além da mensagem de salvação ao homem, é de trazer também conforto à alma daqueles que estão desesperados. Nesse tempo de coronavírus, nós vemos que a sociedade tem elevado o seu pico emocional para situações dramáticas. Né? Nós temos visto muitos suicídios, esfacelamento de famílias, pessoas que, lamentavelmente, têm entrado em desespero por conta da crise, não apenas de saúde, essa crise social que tem abalado a economia, e muitas dessas pessoas ficam sem norte. E é nesse momento que elas procuram a igreja, procuram o pastor para um aconselhamento. E esse, além de mostrar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, traz uma palavra de ânimo, traz uma palavra de conforto, traz uma palavra de motivação, que embora nós estejamos neste mundo, mas a nossa esperança é Cristo. E também temos a esperança que dias melhores virão, porque o Senhor é Deus que move céus e terra e pode fazer tudo para que o homem possa estar bem com ele. Então, o papel da igreja é fundamentalmente importante e quero parabenizar o presidente da República pelo seu decreto que torna a atividade da igreja como serviço essencial. Esse exemplo deveria ser seguido por todos os estados da federação, assim como pelos municípios de todo o país, pois vai abrir um pouco mais as portas da igreja que, devido a alguns decretos, elas se veem limitadas, porque a igreja também, embora seja uma instituição de acolhimento e atendimento às pessoas, ser uma instituição religiosa, ela por si e por obediência à palavra de Deus se submetem às leis do país. Então seria muito importante, né, que tanto os estados e municípios seguissem o exemplo do presidente que
baixou esse decreto, né, em 2020, tornando o atendimento e as atividades da igreja como serviços essenciais. Então, está aqui a minha opinião e agradeço pela participação. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Procure uma igreja perto de sua casa e seja abençoado por uma palavra de paz, de ânimo e de fé. Pois é, até a opinião, né, do pastor Rodival, reverendo Rodival Reis, da Terceira Igreja Quadrangular, trazendo, na verdade, esse olhar, né, acadêmico de direito que o é, esse olhar legal, e para constituir leis através de decretos estão os agentes do Poder Executivo e os legisladores que compõem essas leis. Daqui a pouquinho nós temos um vídeo também do vereador de primeiro mandato aqui no município de Jiquié, o vereador Sidney Magal, que é líder do PSD na Câmara e também autor, o coautor de uma lei que institui as igrejas evangélicas como sendo essenciais aqui no perímetro do município de Jequié. E daqui a pouquinho a gente vai falar com ele também, trazendo aí esse olhar, né, um olhar de legislador aqui do nosso município, saber a sua opinião em relação a esse decreto. Projeto de lei que já foi protocolado na Câmara de Vereadores de Jequié, que estabelece as igrejas e templos religiosos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública na cidade de Jequié. Pastor Diógenes, pastor Sandro, estão com a gente aqui ao vivo. Fechar a igreja, vocês acham que é uma atitude ditatorial dos chefes do executivo ou é na verdade, uma forma, né, de cuidar realmente da população? Eu quero até interagir também com a pergunta aqui com os nossos internautas, perguntando o seguinte: em sua opinião, as igrejas devem ser fechadas na pandemia? Ela é um agente de contaminação ou um agente de cura, pastor Diógenes? Pastor Sandro. Eu entendo que é um agente de cura, um agente de restauração, de ministração de esperança num tempo como esse, em que as pessoas não estão sabendo o que vai acontecer amanhã, estão tendo crises de ansiedade, crises depressivas, estão vendo tudo deteriorar ao seu redor. O ser humano ele não é só físico, não tem só a parte física, tem a sua parte também de fé, a sua parte religiosa. E as igrejas estão aí justamente para prover esse apoio, para mostrar que sim, em Deus você pode ter esperança, em Deus você pode aguardar, você não precisa ficar cabisbaixo, você não precisa ter medo do amanhã. Em Deus você consegue entender o propósito do porquê você foi criado, do porquê que tudo está acontecendo e aonde nós vamos chegar. E tudo isso pode ser ministrado por meio das comunidades de fé. Nós não negamos o que está acontecendo. Eu acho muito importante um programa como esse, porque vai demonstrar justamente isso, a visão dos evangélicos acerca do que está acontecendo. Nós não negamos o que está acontecendo, nós não somos contra nenhum protocolo de higiene sanitária no que diz respeito a isso, mas nós queremos ter liberdade. Essa foi uma luta, inclusive, nos primeiros momentos de travamento, semana após semana, decreto após decreto. Eu vi a luta do pastor Sandro participando das reuniões justamente para garantir essa liberdade, para que nós pudéssemos ministrar aos nossos fiéis, aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, eu entendo, sim, nós estamos aqui para cooperar, mas cooperar pela saúde, né? E, inclusive pela saúde mental e saúde espiritual também. Alguma perda na sua denominação, não? Graças a Deus nós não tivemos. Nós não tivemos nem casos lá confirmados de pessoas que foram contaminadas, né? Seguindo todos os protocolos, né? Tudo direitinho, nós não tivemos casos, não. Agente de cura ou agente de contaminação, pastor Sandro? Agente cura, sem sombra de dúvidas, né? É interessante a gente perceber que a igreja, quando eu digo a igreja agora eu não me refiro no seu aspecto espiritual, mas no seu aspecto institucional, né? Físico mesmo, aglomeração de pessoas, reunião de pessoas, né? A igreja ela é feita pelas mesmas pessoas que estão na sociedade. Então, às vezes as pessoas têm a mania de querer fazer um recorte e de achar que as coisas que vêm através da igreja evangélica ou de qualquer igreja cristã, isso não deveria vir. Gente, quem está dentro da igreja são as mesmas pessoas que estão na rua, estão em todos os outros segmentos da sociedade. É gente, é ser humano. Então, assim, claro que a igreja, do ponto de vista institucional, sem sombra de dúvidas, ela é um agente de cura. Isso aí é indiscutível. Porque se não for,
aí contraria a natureza da igreja cristã, né? Contraria a natureza da igreja cristã. Então, é um agente de cura. O que nós precisamos é obedecer, né, os decretos, as recomendações sanitárias, entender os momentos, compreender os momentos. Agora, falando-se na prática mesmo, dentro do contexto de Jiquié, porque assim, a gente fala de tudo, mas a gente vive em Jiquié. Eu conheço a realidade de Jiquié, é aqui que eu vivo, é aqui que eu habito, e, aliás, essa é a terra do meu coração, né? As igrejas aqui em Jequié, os cultos que eu já tive a oportunidade de ir, e não foram poucos, são inúmeros nesse 1 ano de pandemia, até por conta da função de presidente da UPEG. Em todas as igrejas que eu fui, né, as pessoas estavam respeitando os protocolos sanitários. Isso é um fato. Gel, uso de tudo, máscara, né? Voluntários na porta, com álcool em gel, 70, máscara. Tem igreja até que disponibiliza máscara, caso a pessoa vá e esqueça. Tem igreja que disponibiliza. Os assentos marcados, o lugar que pode sentar, que não pode sentar. Né? Todo um cuidado. Então, assim, a igreja, né? A igreja aqui em Jequié está obedecendo aos protocolos. Volto a dizer, deve ter alguma igreja ou outra aí que não obedece, existe. Isso é natural, porque a gente está falando de gente. Agora, falando do ponto de vista institucional, geral, a igreja em Jequié tem sido, sim, um momento de cura, tem sido, sim, um agente de cura, no contexto de paz aqui, e tranquilidade. De decreto, já que o senhor também representa a Ordem de Pastores, tivemos uma semana de fechamento geral, né? Do Estado e tal. Sim. Depois a gente entendeu que algumas manifestações também ocorreram, vereadores se mobilizaram, protocolaram ofícios na prefeitura, solicitando e fazendo entender ao gestor de que o serviço prestado pelas igrejas é um serviço essencial, né? Dentre eles se coloca aí a questão do atendimento espiritual nesse momento em que a sociedade está vivendo uma situação psicológica, o senhor principalmente na condição de psicólogo também totalmente diferenciada, uma palavra de alento, de paz. Depois foi mostrado que a Constituição Federal ela estipula que é inviolável, né, a questão da liberdade de culto. A própria Constituição Estadual também diz que embaraçar o funcionamento de um culto vai de encontro à Constituição do Estado da Bahia. E aí se mostrou, para além disso, a questão do serviço social, da cesta básica, daquilo que não é amplamente divulgado, mas que a igreja faz. Né, a receita sempre fez. Exatamente, um remédio para uma pessoa que está doente, apesar de crer na cura, o remédio físico, farmacêutico, enfim. Esses decretos instituindo fechamento total ou parcial, e nós estamos agora com, acho que 30% da capacidade, né? Isso. 30% da capacidade. Está de acordo a fé de vocês? Vocês acham que foi sensato essa decisão, ou sensata essa decisão do prefeito municipal aqui de Jiquié? Sim. Eu acredito que a gente tem que fazer a leitura e a interpretação do momento. Não vamos aqui, eu pelo menos não vou me atrever, pelo pouco conhecimento que tenho, eu não vou me atrever a levantar discussões jurídicas. Né? Não sou operador do direito, apesar de gostar e ter frequentado os bancos da Academia de Direito por 3 semestres, antes de vir a Jequié, né, quando morava em Salvador, porque, aliás, você não disse que eu era soteropolitano. Vou lhe apresentar, vou ligar. Questão de ordem, presidente. Vamos apresentar. Eu vou chamar um vídeo aqui, vou fazer questão de pegar e vou apresentar o currículo aqui do nosso querido pastor Certo. Sandro. Então assim, não quero entrar nessa seara e reconheço, porque é um conhecimento limitado que eu tenho. Né? Se quiser discutir saúde mental, teologia, é outra história. Né? Mas nas outras coisas a gente passeia, porque pastor tem que passear em tudo. 30% então está contemplando? 30% contempla. Eu não vou entrar, como eu disse, não vou entrar nesse médico legal, né? Mas a gente precisa entender um momento. Então, assim, para o momento, né? Para esse último momento que os cultos presenciais foram suspensos, para esse último momento foi legal, foi interessante, foi necessário. Então, assim, eu não vou falar por todos os momentos lá atrás que a igreja esteve fechada, já passou. Porque muitos momentos lá atrás foi errado. O gestor anterior não dialogava, o gestor anterior não nos ouvia. Esse gestor nos ouve. Vale salientar, né, nós temos 2 pastores no comitê de crise da Covid, participa das reuniões e das discussões, o pastor Diógenes é um deles. Nós temos 2 pastores no grupo de gestão do município, é um grupo, né, intergestor aí que o prefeito criou, com vários setores da sociedade. A OPED tem 2 pastores lá também. Então, assim, há um diálogo muito amplo, foi apenas uma semana, certo? E o que eu gosto sempre de salientar é o seguinte,
Eu me preocupo, sinceramente, eu já fiz essa fala numa reunião lá atrás, no ano passado, há 6, 8 meses atrás, numa reunião que houve aqui na ACIG, na Associação Comercial, que foi, inclusive, uma reunião provocada por mim, né? Em várias vezes eu, né, pelo WhatsApp, mandando mensagem para o prefeito anterior, dizendo, rapaz, reúna todos os segmentos da sociedade, ouça a sociedade, ouça o clamor do povo. Né? E foi uma provocação de meses para ele fazer isso. Né? Mas ele fez, e no dia que ele fez, dentre a minha fala, eu coloquei, olha, mais preocupante do que o fechamento das portas do templo, não que eu queira o templo fechado, de hipótese nenhuma, eu quero o templo aberto, eu quero deixar isso bem claro, né? Eu sou favorável que o templo esteja aberto, desde quando ofereça segurança para os seus frequentadores, desde quando o momento da pandemia permita isso. Então, assim, a gente não tem uma visão radical, enrijecida. A nossa visão precisa ser ampla e flexível e de acordo com o momento. Pior do que o templo fechado, eu fiz esse parênteses para que as pessoas não achem que eu quero o templo fechado. Não quero, não é isso. Né? É o comércio com a porta fechada. Porque o templo com a porta fechada, a igreja não perde a sua natureza, não perde a sua essência. Ela continua sendo igreja de Jesus, continua tendo a essência de Jesus. Eu não estou dizendo que ela não precisa estar com o templo aberto, tem que estar com o templo aberto. Agora, sim, o comércio com a porta fechada deixa de ser comércio. Porque comércio tem que estar com a porta aberta. Então, assim, então existe toda, como hoje estava conversando com o pastor Diógenes, então, assim, né, para além do olhar do segmento igreja, a gente precisa olhar a sociedade como um todo. Porque é uma cadeia, nós vivemos dentro de um sistema. Então, assim, se há demissões em massa, os frequentadores da igreja serão atingidos, não tenha dúvida disso. Então, a gente precisa ter um olhar bastante cuidadoso, criterioso, para o momento. Ouviu o pastor Diógenes também, 30% o decreto atual que rege a abertura de igrejas aqui, está contemplando? O senhor acha que é uma atitude sensata do chefe do executivo aqui do município, pastor? Nós estamos aqui para cooperar, né? Inclusive como membro do comitê gestor, né, da crise aí. A igreja ela não está numa bolha, ela não está no éter, no vácuo, no espaço. Ela está aqui na face da terra. A igreja são pessoas e, como tal, nós estamos aqui para cooperar. E o comitê que está trabalhando com a crise entendeu, né, que dentro do espaço físico onde nós congregamos, o ideal para que haja todo a impossibilidade de contaminação seria 30%. Né? Então, nós estamos aqui cooperando, entendendo, né, o momento, como bem o pastor Sandro falou, também preocupados com essa questão econômica que tem acontecido ao nosso redor. Inclusive, deve haver um outro encontro extraordinário na quarta-feira para falar um pouco mais sobre isso, talvez, sobre a possibilidade ou não de alguma flexibilização maior no que diz respeito ao que está acontecendo, analisando tudo aquilo que está acontecendo a nível de saúde ao nosso redor, mas nós estamos entendendo, né, que é um número interessante, né? Faz parte da nossa adaptação também, estamos nos adaptando, alguns estão precisando fazer mais do que uma celebração naquele dia para poder assistir aos seus membros. Então estamos aqui para cooperar, entendendo. Bom seria que essa consciência, que essa atitude viesse direto das igrejas, entendendo o seu espaço, entendendo como a nível de segurança poderia trabalhar, talvez com 20% ou com 50%, desde que garantisse a segurança de todo mundo. Me permita, né, pastor Diógenes, né, fazer igual a Jô Soares. Me desculpe interrompendo já, né? Inclusive, essa questão, né, o pastor Diógenes vai se lembrar disso, inclusive essa questão de capacidade, X percentual, estar na igreja, foi uma iniciativa nossa da UPEG. Eu muito me alegro quando eu vejo no decreto estadual isso, e digo, esse negócio foi aqui em Jequié, foi um ano passado, foi uma proposta, tá lembrado, pastor? Estou lembrado. Né? Foi uma proposta da UPEG, na época. Fizemos ofício, encaminhamos ao gestor, mandamos o endereço de todos os templos, mais de 500 templos, nós mandamos o endereço para a prefeitura, com o número do CNPJ, contato do pastor, tamanho do templo, a capacidade, mandamos tudo, dizendo, olha, permita que a gente funcione com 30%, com 50% e nos fiscalize. Pois é. Isso mesmo. Vou interagir aqui com o nosso público ouvinte, Valdelina Santana, Valdeilma. Nossa diaconisa Valdeilma, tá. Boa tarde, Éder Ramos, boa tarde, pastor Diógenes, boa tarde, pastor Sandro, um abraço, querido, pela sua participação. Tati está se recuperando lá do Covid, está em São Paulo, está acompanhando a gente, Bela também, Juninho, Gabi, Risolete, é isso, Risolete Santos, boa tarde também, a Vandelina Santana interagindo, Rosa Santos também dando boa tarde,
Eu perguntei, em sua opinião, as igrejas devem ser fechadas na pandemia ou é um agente de contaminação ou de cura? Aí a Vandeilma, ela disse, as igrejas nesse momento de pandemia têm sido um dos lugares mais seguros, pois seguimos as normas de higiene e saúde e tem sido o lugar de cura, libertação, refrigério da parte do nosso Senhor Jesus. Obrigado pela participação. Tem também o Décio Moraes, né? Está dando boa tarde. Décio Moraes. Adonias do Hospital, parabéns, pastor Éder Ramos. Um abraço, Adonias. Tudo de bom no YouTube também. Nós estamos simultaneamente fazendo essa transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram também, né? E todos que acompanham a gente agradece desde já o carinho da audiência. O que é que temos de vídeo? O vereador Sidney Magal? Sidney Magal é vereador aqui no município de Jiquié, você que está assistindo em outras cidades, e tem levantado uma pauta aqui, que é o projeto de lei, que ainda não está numerado, é um projeto de lei, não virou lei ainda, mas estabelece a ementa dele o seguinte, estabelece as igrejas e templos religiosos, qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública na cidade de Jequié, Bahia. E nessa argumentação, né, considera a Constituição Federal, artigo 5º, que estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, ou a Constituição Estadual, artigo 3º também, né, e usa uma argumentação, e o próprio vereador vai falar para a gente, né, o que é que ele, na condição de diácono da Igreja Assembleia de Deus, né, vai propor na Câmara de Vereadores essa lei que torna essencial, né, a abertura das igrejas evangélicas aqui no município de Jiquié. Vamos acompanhar a declaração do vereador Sidney Magal. Olá, queridos, eu sou o vereador Sidney Magal e hoje estou na live com meu amigo pastor Éder Ramos, hoje para falar da importância do tema das igrejas evangélicas e igrejas católicas, templos religiosos no nosso município, os cuidados que estão tendo. Eu, na condição de representante desta cidade, representante do povo de Deus, estou aqui hoje para parabenizar o pastor Éder Ramos por estar tratando deste tema tão atual que estamos vivendo, desse cuidado que devemos ter contra o Covid-19, para que possamos de uma vez por todas ficarmos livres desta situação. E hoje eu gostaria de falar um pouco acerca do nosso pronunciamento na nossa segunda sessão na Câmara Municipal de Vereadores, onde nos pronunciamos e nos posicionamos acerca das igrejas, acerca dos templos, acerca da obra de Deus, que é tão importante para o nosso município, se tratando também de saúde pública. As igrejas evangélicas têm feito o seu papel, cuidando de pessoas, trazendo a memória das pessoas, que não devamos nos desesperar por conta do mal que está sobre a terra, porque Jesus é maior, e nos posicionamos lutando e dizendo, inclusive ao poder público, que precisávamos estar com as igrejas abertas, já que as igrejas também são o ponto de apoio para cuidar de vidas que estão tristes, abatidas, cabisbaixas, decepcionadas, com muitas até já com problemas de depressão. Aí os psicólogos espirituais, os pastores, pastoras e padres, claro, eles de fato fazem este papel e fazem muito bem. E por isso nos posicionamos a favor da igreja, protocolamos na Prefeitura Municipal de Jequié, depois do nosso posicionamento, um pedido para que as igrejas ficassem abertas no próximo decreto, e assim foi atendido, aonde também contamos com o sentimento da Câmara Municipal de Vereadores. Os 19 vereadores são favoráveis e na condição também de líder da bancada evangélica, juntamente aí com os vereadores, os amigos vereadores evangélicos, João Paulo, Moana, Soldado Gilvan, assim como o presidente da Câmara Municipal de Jequié, Tinho de Valdec, que também assinou conosco, Marcos do Ovo, e juntamente aí com Ramon, os vereadores todos se sensibilizando com este momento, também dizendo sim à abertura das igrejas, e posteriormente também já protocolamos na Câmara Municipal de Vereadores, na Sala das Sessões, um documento pedindo para que se torne no nosso município uma lei que tornem-se
os templos religiosos também como serviço essencial para em momentos de pandemia, de dificuldade, de momento, no caso de calamidade pública, as igrejas fiquem abertas, assim como todos os outros serviços essenciais. Muito obrigado e um abraço do amigo e irmão vereador Sidney Magal. Deus abençoe. Do vereador Sidney Magal, falando sobre a propositura, né, para se tornar projeto de lei, algo que torna as igrejas essenciais aqui. Justa essa reivindicação, pastor Sandro, pastor Diógenes? A igreja realmente é essencial, deve ter essa lei para amparar. Já existe no âmbito federal, né, o Bolsonaro sancionou essa lei. Estadual também Senhor já existe Jesus. um projeto de lei do pastor, eu falei o nome dele aqui agora, esqueci o nome do... É pastor, é deputado estadual, já colocou. Samuel Júnior. Samuel Júnior colocou também essa mesma propositura no âmbito estadual. E agora as câmaras municipais, né, têm realmente referendado essa mesma tendência ao enxergar também a igreja como essencial nesse período de pandemia. E aí, é justa essa reivindicação? Contempla? Justíssima. Como nós já falamos aqui anteriormente, é essencial trabalhar na fé também das pessoas nesse momento tão difícil que tem acontecido ao nosso redor. Se ficarmos só escutando que os programas televisivos e tantas outras mídias estão passando aí, a gente vai entrar numa espiral de desespero muito grande. E entender que o ser humano também precisa ser assistido na sua parte espiritual e que isso vai refletir também no mental, no físico, faz com que esse projeto possa contemplar também uma necessidade da nossa cidade. Nós falávamos, né, acerca da questão dos 30%, é justo ou não é justo? O ideal seria que cada pastor, cada comunidade, entendendo o seu tamanho, né, e como poderia trabalhar com segurança, pudesse dizer qual seria o contingente necessário para que todos pudessem ser assistidos ali. Hoje nós temos essa gerência do Estado no que diz respeito a isso, inclusive dizendo se pode ou se não pode abrir. Então, uma vez que haja uma lei como essa passando, fica estabelecido que, de fato, é uma atividade essencial e teremos um pouco mais de liberdade para militar nesse aspecto. E aí, pastor, alguma consideração ainda sobre... É pertinente, é interessante manter isso enquanto, né, atividade essencial, porque a espiritualidade ela é inerente à natureza humana, ela faz parte do ser humano, como um todo. Né? Às vezes eu gosto muito de fazer essa distinção, até por estudar um pouco sobre isso, mas a gente precisa entender que religião é uma coisa, religiosidade é outra coisa, espiritualidade é outra coisa. A espiritualidade ela está para o ser humano como o oxigênio. Então, todo ser humano ele pode desenvolver a sua espiritualidade. Nem todos que desenvolvem a sua espiritualidade estão dentro de um âmbito de uma religião, são frequentadores de templo. Mas nós entendemos, enquanto religião cristã, enquanto cristãos, entendemos que aqueles que frequentam o templo estão em busca de desenvolver também a sua espiritualidade. Então, é uma atividade essencial, existem vários estudos científicos, pesquisas, apontando, né, do efeito da fé na saúde humana. Isso aí é um fato que não se contesta, entendeu? Eu estava vendo, foi hoje que eu vi um vídeo, tá no YouTube, é um vídeo público, a gente tentou até colocar aqui, mas questão de direito autoral, né, não pode ser... Mas pastores fazendo batismos online. A pessoa ficava numa piscina lá na casa dela, com a esposa ou com o esposo, vice-versa, o pastor de cá, na tela, na imagem, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa lá ia lá e... Essa questão litúrgica, o que é que mudou? O batismo... Hoje o pastor chega e fala assim, prepara o pão na sua casa, prepara a ceia, nós vamos cear agora. Tal. A ceia, ela tem uma característica da presença, né? A última ceia foi quando Jesus estava presente entre os discípulos e fez uma determinação que fizesse isso em sua memória. Mudou alguma coisa ou mudou muita coisa na liturgia do culto evangélico em relação a isso? Batismo pela internet, a ceia pela internet... Você ora de cá e a pessoa come o pão lá, o suco de uva, a água. Eu vi pastores falando que podia pegar a água, que era um símbolo, até uma água poderia servir. E aí, o que é que mudou? Como é que vocês veem esse novo normal, digamos assim, da fé cristã? A barba do pastor Diógenes ficou branca. Aqui, o pastor Santo também é soteropolitano, né? Natural da do cidade. Coração, é esposo de Dona Rosângela, da nossa irmã Rosângela.
e pai de Felipe, Gabriel e Larissa. Mas feito o registro. Né? Pois não, pastor Diógenes? Cada comunidade, cada denominação, ela atuou de uma forma no que diz respeito a isso. Né? Eu não sei se é verdade ou não, mas eu vi até batismo sendo realizado com pistola d'água à distância, né? Mas eu não sei se aquilo era real ou não. Mas, assim, a depender da denominação, cada denominação estipulou, né? Algumas disseram, inclusive, que enquanto não acontecesse novamente os cultos presenciais, não era para realizar ceia, até porque a Bíblia não estabelece período para ceia, né? Sim. Nós costumamos a realizar ela mensalmente. A lei primitiva, acho que era todo domingo, Isso, né? a cada culto, né? Na história da igreja diz que era realizada a Primeiro festa dia da ágape, semana, né? Mas isso aí vai de cada comunidade. O que no que diz respeito à liturgia, o que de fato mudou é que o comportamento replicado na rede acabou sendo trazido também para dentro das casas de oração, porque as pessoas estão, digamos assim, mais impacientes, mais dispersas também. Cultos que a gente realizava com tranquilidade, às vezes com 2 horas ou até mais, a gente percebe que as pessoas elas não conseguem ficar presas ali, sentadas, escutando. Você tem que usar outros recursos, por vezes ministrar a palavra, utilizar um PowerPoint, trazer um vídeo também, algo que ajude a agregar, e ficou mais curto, né? Até por conta também do processo pandêmico que a gente está vivendo, nós também encurtamos a questão das liturgias. E uma coisa que nós fizemos lá, por exemplo, lá na igreja, no que diz respeito à ceia do Senhor, foi realizar elas agora, os elementos, eles foram individualizados, sim, né? Sim. Então, a única pessoa, ela faz esse preparo, né? Depois de toda a higiene sendo feita nas suas mãos, né? Ela prepara e é disponibilizado numa mesa, né? E aí cada pessoa no momento da ceia vem pegar, né? Isso até quebra um pouquinho daquilo que era vivido antes no que dizia respeito aos simbolismos também que estão ali envolvidos, porque normalmente a gente com uma bandeja, né, os oficiais iam entregar, de certa forma até simbolizando ali Cristo indo ao encontro, né, do pecador para restaurá-lo, né? É um simbolismo também, mas nesse caso, devido a todo esse momento que a gente está vivendo, acabou que nós estamos disponibilizando na mesa, e aí cada um pega o seu kit, traz e a gente realiza tranquilamente aquele processo. Mais interação com a gente, pastor Vanderlei Campos Borges, é o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui na cidade de Jequié, né, e está com a gente também. Eu quero ouvir o depoimento do pastor Vanderlei em relação a esse momento em que nós estamos vivendo com a igreja evangélica, que esse novo comportamento, né, como vem se comportando a igreja evangélica aqui na cidade de Jequié. Vamos assistir. Boa tarde, pastor Éder Ramos. Para mim é um prazer estar me comunicando com vocês aí. Eu sou o pastor Vanderlei Campos Borges, pastor presidente das Assembleias de Deus aqui em Jequié. Nesta oportunidade, eu gostaria de falar um pouco sobre os cuidados que estamos tendo aqui para preservar a nossa igreja, o nosso povo em geral, evitar a contaminação, evitar a infecção da Covid-19. Na verdade, nós estamos tendo muito cuidado. Mantemos os nossos cultos sempre em um número reduzido de pessoas. Também nós estamos cuidando de preservar as pessoas de maior idade, pessoas que têm comorbidade. Os idosos nós aconselhamos para que fiquem em casa, e estas pessoas que têm determinadas comorbidades. Na verdade, o uso de máscara é obrigatório entre nós das Assembleias de Deus, álcool em gel nas mãos, estamos mantendo também a distância, e assim acreditamos que estamos ajudando, estamos contribuindo para a prevenção em nossa igreja. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigado. Pastor Vanderlei Campos Borges, pastor da Assembleia de Deus, isso no âmbito de Jequié. Eu tenho uma participação aí da missionária André Jusce Costa, ela é de São Paulo, da Igreja Brasil para Cristo, e o que vem se repetindo, o que vem acontecendo aqui na cidade de Jequié, se repete também em muitas cidades brasileiras, a exemplo de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Vamos saber o depoimento da André Jusce Costa também, como vem sendo esse momento lá na capital paulista. A paz do Senhor Jesus, é um prazer enorme estar participando dessa live, mas também com muita tristeza diante de tudo que o nosso país está passando.
eu quero compartilhar com os irmãos um momento difícil que o estado de São Paulo está passando e que a Igreja do Senhor na face da terra está passando. Diante de todas as precauções, nós estamos a congregar a partir de hoje, online, mas com muita fé, sabendo que aquele que nós servimos é fiel e é o nosso protetor, é o nosso Deus. Então, irmãos, aqui não está diferente dos outros lugares. Muita oração, muito temor, muita busca, porque Cristo está voltando. Este é um sinal da volta de Cristo e nós devemos estar com Ele. Portanto, fica a dica: esteja no Senhor e o Senhor estará com você. Que está em São Paulo e está participando dessa live também, a todas as pessoas que estão interagindo com a gente, participando dessa live. Já estamos há poucos momentos aqui de terminar. O que é que a gente pode esperar das denominações cristãs na questão de combater? Essa semana, o ex-presidente Lula fez uma declaração e disse que a culpa dessa proliferação da Covid é das igrejas evangélicas, né, que veio trazer essa contaminação. Eu conversava em off aqui, falava com os pastores convidados, o pastor Diógenes e o pastor Sandro também, em relação ao pensamento que algumas pessoas, algumas, não são todas, mas alguns líderes evangélicos também, de algumas denominações, dizem assim: não, comigo eu tenho o sangue de Jesus, não pega esse negócio de Covid, não chega até a mim, eu resolvo na oração, no óleo ungido. Vale essa fala, vale esse pensamento, ou o pensamento sensato de precaução e de buscar aquilo que o próprio Jesus falou, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. O que é que vocês, senhores, pensam? Um absurdo. No mínimo, um absurdo. Essa fala não tem nada a ver com o Evangelho. Eu não sei onde é que o povo leu isso. Não sei aonde que isso aí foi lido. Meu Deus do céu. A questão também... Alguém achou esse versículo aí? Manda. Mas isso aí é fruto de uma falta de compreensão que a nossa sociedade tem, de entender, aí agora é o psicólogo falando, de entender que a doença também faz parte da vida. Existe uma coisa chamada de processo de saúde e doença. As pessoas hoje não admitem mais um tá triste, tá com o humor mais deprimido, melancólico, ou tem uma ansiedade, entendeu? Mas isso é fruto, lógico, isso é conversa para outra história, para outro momento. Mas essa é uma ideia também fruto disso. A doença, gente, a doença, ela é inerente à vida humana. Seres humanos adoecem, seres humanos morrem de doença. Tivemos aí, infelizmente, inúmeras pessoas morrendo dos mais diversos segmentos religiosos e de gente também que não fazia parte de religião nenhuma. Mas essa fala sua, Éder, quando, né, alguns cristãos evangélicos dizem que não vai pegar a Covid, isso é um absurdo. Pastores morreram, membros de igreja morreram. A coisa de 10 dias, eu particularmente, minha família, perdemos 2 pessoas muito ligadas a nós de Covid. Perdemos de Covid. Isso é um absurdo, é uma irresponsabilidade, é um atentado contra a saúde pública. Um sujeito desse deve ser interditado. Assim também como não concordo com aquela fala do ex-presidente da República. Dizendo nas igrejas, de hipótese nenhuma. Uma fala totalmente infundada, não sei de onde ele tirou essa ideia, não sei qual foi a motivação dele em falar isso, mas, infelizmente, foi uma fala infeliz, vou ser redundante. Ele foi infeliz em sua colocação, porque na história da humanidade, a igreja cristã, estou falando de história, talvez ele não conheça história, né? A história da humanidade nos mostra que a igreja cristã sempre colaborou com o avanço social. Sempre, em todos os segmentos. Educação, ensino superior, nasceu dentro da igreja cristã. Vamos falar da escolástica? Pelo amor de Deus, a igreja, enquanto instituição, os cristãos sempre colaboraram com o poder público, sempre. Aonde o Estado não chega, a igreja chega. Chega com médico, chega com dentista, chega com assistente social, chega com comida, chega com professor, chega com melhorias. Nós não precisamos ir longe, não. Amigo meu, pastor aqui, vizinho na cidade de Tamari, a comunidade dele tem em torno de 150 membros, eles já reformaram 2 casas lá na cidade, pastor Diógenes. Amém. 2 casas, uma casa de um membro da igreja e outra casa de uma pessoa que não é da igreja.
Então é uma fala totalmente incorreta, uma fala totalmente infeliz. Vamos ouvir o pastor Diógenes também? Sem querer lhe cortar, já lhe cortar. Me cortando, é porque não, mexeu em duas questões, né? Aí foi duas questões relacionadas à ignorância dos dois lados. Vamos ouvir o pastor Nós Diógenes. não somos de forma alguma negacionistas, né? Se plantou isso, né? Na verdade é uma imagem que estão querendo colar nos evangélicos, né? Que são negacionistas, que são terraplanistas. Porque, na verdade, que são o contra a próprio pastor ele ciência. exerce uma influência, né? Sim. E essa influência dele pesa na opinião das ovelhas. Como se nós fôssemos contra a ciência, nada disso. Bem, o pastor Sandro falou, nós estamos aí para cooperar. Ao longo da história sempre ajudamos, continuamos a ajudar, a cooperar. Uma fala muito infeliz do ex-presidente também. A gente não sabe para que público ele estava falando, o que ele estava querendo ganhar com isso. Mas, na verdade, pelo contrário, como bem a diaconisa Wanda falou, quem mais tem colaborado aqui na cidade no que diz respeito a esse cuidado tem sido a igreja, né? Eu não tenho estatísticas acerca disso, né? Mas foi perguntado aqui, por exemplo, lá na igreja se alguém teve contato com o Covid. Não teve, não quer dizer que o espaço da igreja seja um espaço onde a doença não chega. Chega como pode chegar para qualquer pessoa. O sol nasce para bons, o sol nasce para maus. A nossa esperança está no Senhor, mas nós não negamos o que está acontecendo. Nós queremos ter, sim, liberdade para exercer a nossa fé, para ministrar aos nossos fiéis, sem que haja necessidade de controle do Estado, entendendo que nós temos capacidade suficiente para realizar isso. Bem, nós queremos, nesse momento, já fazer a nossa rodada, né, de agradecimento, de encerramento da nossa live. Semana que vem, a gente vai debater um tema interessante aqui, que tem uma atividade afim com o que estamos tratando aqui hoje, que é a questão dos eventos na cidade de Jiquié. Existe um mercado de evento muito forte que há um ano exatamente parou e essas pessoas... Sofreu impacto, né? O impacto é substancial, cantores, donos de bufês, cerimonialistas, enfim, essa classe que tem uma fatia muito grande na economia e que agora está realmente sem ter para onde ir, sem ter o que fazer por conta dessa paralisação de atividades. A semana que vem a gente vai delinear alguma coisa mais ou menos nesse tema aqui, dentro do Tô na Live com Éder Ramos. Agradecer os nossos convidados, pastor Sandro, suas considerações finais, um abraço, obrigado por ter atendido o nosso convite e com certeza não vai faltar aí oportunidade para a gente estar debatendo outros temas aqui na JR TV Web. Joia, obrigado, Éder, obrigado a toda a equipe aqui da JR TV Web. Isso é muito bom, fico feliz com essas coisas de que rapaz. Pense num homem que se alegra quando vê cada coisa nova, cada novidade, cada empreendimento em Jiquié. Eu me alegro muito. Aliás, isso é bíblico, né? Foi o conselho de Jeremias ao povo que estava no cativeiro, né? Quando disse, olha, vocês orem por essa terra, abençoe essa terra, porque na prosperidade dessa terra vocês serão prósperos. Então, eu encerro agradecendo e trazendo à memória, né, uma pergunta que circulou muito no momento mais alto aí da pandemia, eu digo no começo, e é natural que no começo muitas perguntas aconteçam, assim, onde está Deus em tudo isso? Deus está onde ele sempre esteve, assentado no seu alto e sublime trono, né, e intercedendo por nós, cuidando da gente. Deus está sempre onde esteve, no coração do quebrantado, no coração do contrito. É interessante quando o profeta diz, né, Deus está assentado no alto e sublime trono, mas também está no coração do quebrantado, do contrito, ou seja, também está no coração das pessoas, né? E o lugar de Deus é o lugar do socorro, como diz o salmista. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Obrigado, pastor Sandro, presidente da Alpeg, com a gente aqui hoje, batendo esse papo. Pastor Diógenes também, a nossa gratidão, carinho em ter atendido o nosso convite e estar aqui para esse bate-papo. Estou na live com Éder Ramos. Eu que agradeço pelo convite, pela possibilidade de estar aqui conversando um pouco sobre esse momento, com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, com um programa de utilidade pública também e me colocando à disposição, tantas vezes quantas forem possíveis, estarei aqui para ajudá-los, para apoiá-los. Queria só deixar um texto em Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 13, onde está escrito: "E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo." Então, que essa esperança, esse gozo e essa paz que vem da parte do Senhor tome conta do seu coração. Obrigado. Ok, o nosso muito obrigado, pastor Diógenes, por ter atendido o nosso convite. A você que está com a gente agora, ao vivo, online, a você que vai assistir a esse programa posteriormente, um forte abraço. A gente volta a se falar no Tô na Live com Éder Ramos, toda segunda-feira, às 3 da tarde, aqui na técnica, o nosso querido Léo Novaes. A gente agradece
a toda a equipe do GQR Repórter por mais um programa. Forte abraço e até a próxima.